Vamos lá? Nós estamos falando aí sobre o Espírito Santo, sobre dons e paixões, as ações do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar especificamente sobre dons ministeriais. Dons que são aplicados ao serviço do ministério. Nós precisamos, claro, para a gente que a gente não vai conseguir aqui na mensagem, aqui no sermão, no domingo à noite, estudar todos os dons, né? Nós temos um material preparado que nós vamos em breve começar aí no nosso EBD. A gente só vai ter que estudar como fazer isso aí da melhor maneira. Possivelmente vai ter que ser presencial. Nós vamos ver como vamos proceder, né? Não era a palavra, não era essa, era operacionalizar, acho que era essa aí. Operacionalizar esse processo todo, mas vai funcionar, vai ser uma bênção, eu tenho certeza que vai nos abençoar, mas nós vamos focar hoje em dons, em paixões ministeriais, mas existem os dons ministeriais. Daquela lista que nós tivemos, o texto de Efésios 4 traz alguns dons que são especificamente direcionados para o serviço ministerial, para o serviço na igreja. Então abra sua Bíblia aí, em Efésios 4, nós vamos ler do verso 11 até o verso 16. Você vai poder acompanhar aí também. Você que está em casa vai poder acompanhar também. Mas abra sua Bíblia aí, porque é bom abrir a Bíblia quem está com a Bíblia ou quem vai conectar, porque aí você pode grifar, marcar, deixar selecionado aí aquilo que você te chama a atenção, para que você possa interagir. Quando a gente faz isso, a gente aprende mais. Sabia que quando você escreve, quando você anota, quando você faz algum tipo de... Os professores aí me ajudam, não é assim, Raul? Quando o aluno interage, grava mais na mente, não é assim? Isso aí, o Raul é meu professor lá, ele está me ensinando muita coisa boa. Vamos lá? Abre aí, Efésios 4, do verso 11 ao verso 16. E nós vamos ler mais uma vez o texto que nós já lemos semana passada, mas nós vamos compreender que essa lista aí tem a ver com dons, são dons espirituais, mas também que a gente chama de dons ministeriais. O texto diz assim: ele designou alguns para apóstolos. Você vai ver que está grifadinho aí, está em negrito algumas palavras, né? Esses dons que nós chamamos de dons ministeriais. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela fala aos nossos corações. E agora pedimos mais uma vez que o teu Santo Espírito possa trabalhar e agir com liberdade em nossas mentes e em nossos corações. É assim que nós oramos e pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que coisa boa a gente poder falar disso. Não sei se você prestou atenção em alguns destaques que eu trouxe nesse livro. Esses grifos aí são meus. Na Bíblia não vai estar grifado, tá bom? Mas você pode grifar na sua Bíblia aquilo que chamar a atenção, para que você possa olhar com mais detalhe para aquilo. O Espírito Santo vai falar com você, eu não tenho dúvida. Depois da lista de dons que está ali, você vai perceber que o texto diz assim, versículo 12, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Quando a gente vai falar de paixões ministeriais, então a gente quer pegar, vincular esses dons ministeriais, e mesmo os dons espirituais que você tem, que não estão nessa lista aqui, que talvez não seja nenhum desses que está aqui, mas você tem, daquela lista de 20 e tantos dons que a gente leu na semana passada, é como se nós pegássemos esses dons, essas habilidades, isso que o Espírito Santo produz em mim, e nós oferecêssemos para servir a igreja. A palavra ministério aí, que no versículo 12 traz a obra do ministério,
Sabe qual é essa palavra? Sabe qual é a palavra grega para ministério? Alguém sabe? Não, né? É diaconia. Lembra dos nossos diáconos? A palavra é diaconia, para a obra da diaconia. E o que é o diácono? É aquele que serve. A palavra grega exatamente quer dizer isso, aquele que serve, aquele que desenvolve uma atividade, especialmente para ajudar o outro, especialmente no auxílio do outro. Aqui na igreja nós não temos diáconos eleitos. Por quê? Você já parou para perguntar por quê? Eu não lembro se alguém já me perguntou aqui. Por que a gente não tem diácono, pastor, aqui na igreja? Sabe por quê? Porque o texto está dizendo assim, ó, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Os santos são só os diáconos? Hã? Quem são os santos? Todos nós. Todos aqueles que foram salvos, lavados, regenerados pelo sangue de Cristo são santos, não são? Então, se é para preparar os santos para a obra da diaconia, aqui nessa igreja nós temos no nosso hall de membros 98 membros. E temos várias outras pessoas que ainda não são membros. Mas desses 98, todos que estão aqui conosco, todos são diáconos. Sabe por quê? Porque Deus te chamou para servir. Esses dons ministeriais que aqui listam, apóstolos, nós não vamos falar deles, tá bom? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, eles têm uma função especial. É nos preparar, nos incentivar, nos auxiliar a estarmos prontos para desenvolver a nossa diaconia, o nosso ministério, a nossa obra. Infelizmente, tem muita gente que acha que essa função é só dos diáconos, já que a gente não tem diácono, sobra para quem? Pode falar, pode falar. O pastor fazer. Não, o pastor que está... Afinal de contas, nós pagamos o pastor para quê? Não é? Tem que trabalhar esse menino, rapaz. Essa carequinha tem que fazer funcionar para alguma coisa. Mas, na verdade, a nossa função como líderes é sermos instrumentos de Deus para levar e para auxiliar e para preparar cada um de nós, cada um dos irmãos, para essa obra da diaconia, essa obra do ministério. É assim que o Senhor preparou, é assim que o Senhor planejou. Se a gente olhar no texto, o texto vai dizer, né? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Lá no verso 16, ele vai dizer, dele todo o corpo unido e auxiliado por todas as juntas. É todo o corpo. São todas as juntas. Nós compreendemos que eu e você somos membros de um mesmo corpo, não é verdade? Então é todo o corpo envolvido. Todas as partes envolvidas. Todo mundo desempenhando a sua função. Não dá para ser corpo sozinho. Um membro não é corpo sozinho. Um membro é formado por um conjunto de membros. E todos nós somos membros de um mesmo corpo. Nós precisamos servir. Nós precisamos desenvolver de maneira muito ativa o nosso papel dentro do corpo, que é o corpo de Cristo, que é a sua igreja. E se nós ampliarmos um pouquinho mais a visão, todos esses membros que estão aqui, que formam esse corpo de Cristo aqui na Igreja Batista Viva, nós ainda somos também um outro membro de um outro corpo, se a gente pode chamar de, né? Cristo não tem dois corpos, mas é assim, compreendendo esse corpo universal, a igreja universal, o ajuntamento de todos os santos espalhados no mundo inteiro, nós também fazemos parte desse grande corpo de Cristo. Como igreja, nós também somos membros desse corpo. Compreende como funciona? Nós precisamos servir. O nosso papel é servir. Não adianta a gente não fazer o nosso papel. Se eu ou você falharmos, o corpo fica prejudicado, não é verdade? Quando um membro do seu corpo falta,
Eu vou dar o exemplo do Alessandro. O Alessandro esses dias, né? Acha que é garotão ainda, né? Só porque é fortão, foi querer jogar bola e machucou o pé. E o pior é que nem jogou bola. Se fosse no finalzinho, pelo menos tivesse aproveitado o futebol, né, Alessandro? Estava chegando a torcer o pé, pronto. O pé não saiu do corpo dele, mas o pé já não conseguia mais cumprir a função. E foi ruim, não foi? Prejudicou seu corpo, não prejudicou? Até eu, gente. Sabia que cabelo faz falta? Gente, faz muita falta. É um membro do meu corpo, ou sei lá quantos milhões de cabelo eu tinha naquela época, né? Hoje está mais fácil de contar. Mas faz falta. O meu corpo é prejudicado por eu ser calvo. Eu, o Ademir e o irmão Gabriel, mas o irmão Gabriel também já, né? Está na fase. A gente é prejudicado. Você acha que cabelo é só para deixar bonito, para você pentear, fazer aquele... Não, esses dias eu fui levantar lá em casa, do nada eu bati num negócio assim, ó. Pensa no estrago que fez. Faz falta. Não pense que porque você parece ser um membro simples, pequeno, que se você faltar, se você não vier, se você não participar, ninguém vai sentir tua falta. Faz falta. Quando nós falamos de paixões ministeriais, quando nós falamos de servir, do desenvolvimento da nossa diaconia, nós precisamos compreender que aquilo que o Senhor colocou na minha mão, na sua mão para fazer, se eu e você não fizermos, ninguém mais vai fazer. Ninguém vai fazer o que é para você fazer. Ninguém vai fazer o que é seu papel no corpo. A gente não pode achar que se a gente não for, então nós vamos prejudicar a obra de Deus. Não vai. Não vai porque Deus, né, Ele vai dar outro jeito. A obra dele não vai ser frustrada por mim e por você. Mas, de fato, aquilo que era para você fazer, Deus pode até levantar uma outra pessoa, mas ninguém vai fazer como você faria. Somente você faz aquilo que Deus chamou você para fazer, do jeito que você faz. E se Ele te chamou, e se Ele te comissionou, e se Ele derramou sobre você esse dom, essa habilidade, é para você servir. Interessante que o texto não sugere. A palavra de Deus diz assim, olha, talvez se você quiser servir com isso que eu estou te dando, você oferece. Ou você vai quando você tiver tempo. Ou quando você se aposentar, você não vai ter nada para fazer. Essa é outra ilusão, né? Acha que aposentado não tem nada para fazer. Mas tem muita coisa para fazer. Quando Deus nos chama, Ele não dá uma sugestão. A palavra de Deus simplesmente afirma. A palavra de Deus simplesmente diz que você é membro e faz parte de um corpo e você tem uma função. Simples assim. Sem rodeios. Não é uma sugestão. Quando a gente olha também para o texto da grande comissão, por exemplo, Mateus 28, a gente aprende que também a grande comissão não é uma grande sugestão, é uma grande comissão, é uma ordem, uma ordenança, é um mandamento. E a palavra de Deus é assim comigo e com você. Quando a gente não faz, nós estamos sendo desobedientes. Eu não posso deixar de falar isso. Se você não cumpre o seu papel no corpo, você está desobedecendo. E o pior, você está pegando, usando ou dizendo para o Senhor, sabe, Senhor, isso que o Senhor me deu, não gostei. Acho que esse talento que o Senhor me deu está muito pouquinho para mim, eu merecia algo melhor. Ou, não, Senhor, isso é muito grande para mim. É muita coisa, eu não vou dar conta de fazer, não. Vamos aquilo que Deus simplesmente nos disse para fazer. Nós colocamos condições naquilo que Deus te chamou para fazer. Mas se Deus te chamou, é porque Ele sabe que você pode. Se Deus te deu essa habilidade, se Deus te comissionou, é porque Ele sabe que você é capaz. E porque Ele sabe que não vai ser você, vai ser Ele através de você. Lembra quando Paulo fala, sabe, quando eu sou fraco, é aí que eu sou
forte, porque o que se manifesta na minha fraqueza? O poder de Deus se manifesta através da minha fraqueza. Eu não tenho que me sentir capaz, eu só tenho que me dispor. E sabe, Deus nos chama desocupados. Você consegue encontrar na Bíblia algum movimento de Deus chamando pessoas que não tinham nada para fazer? Já que você não dá para fazer, vem cá. Vem cá que eu vou te chamar. Era assim? Hã? Todos estavam muito ocupados. Mas todos, ao ouvir o chamado, disseram: eis-me aqui. Você olha para os discípulos dizem: olha, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Teve um cara que ficou não querendo ir, né? Quem era o cara? Jonas. Sabe o que aconteceu com ele? Peixão comeu o bichão. Você quer viver na barriga do peixe? Não precisa disso. Obedeça, confie. O problema é que quando a gente não confia, quando a gente não obedece, é como se nós estivéssemos dizendo para dizer: Deus, o Senhor se enganou. Eu acho que o Senhor se enganou ao me chamar. Eu acho que o Senhor se enganou ao me comissionar. O Senhor não estava bem naquele dia, que o Senhor pensou em mim desse jeito. E nós começamos a julgar as ações de Deus. Existe um movimento, quem é da área aí me ajuda, um corpo, vamos lá, vamos ver se eu vou falar certo isso. Vamos falar um corpo, um ser que se prende a outro ser e que não produz nada, como é que a gente chama? Um parasita, não é? Um desocupado. O irmão Gabriel já foi mais na jugular do povo. É um desocupado, meu irmão Gabriel. Mas é um parasita, não é? Aquele ser que não faz nada. Que só está ali, sugando. Todo mundo fazendo. E ele está, sugando. A minha pergunta é: você quer ser um parasita no reino de Deus? Você vai viver como um parasita do corpo de Cristo? Pesado isso, né? Mas é assim. Quando eu digo que estou no corpo, digo que faço parte do corpo, mas não cumpro a minha parte, eu estou sendo um parasita. Eu estou só usufruindo daquilo que os outros fazem. Sabe, não basta você trazer o seu dízimo e a sua oferta. Não é isso que Deus quer de você. O problema é que a gente se relaciona com o Evangelho dessa maneira. Como se a gente fosse simplesmente um mero consumidor. Eu vou para a igreja, né? Se tiver legal o culto, eu dou o dízimo. Se não tiver, eu não dou também. Porque, afinal de contas, tem que melhorar. Meu dinheiro tem que ser melhor usado. Se não tiver tudo no jeitinho, eu estou pensando se eu vou continuar lá. Preciso investir melhor, né? Onde é que eu vou botar meu dinheiro, afinal de contas? Suado. Nós temos que parar de nos relacionar com a igreja de Cristo como se fosse um ponto de consumo. Nós temos que nos relacionar com a igreja de Cristo como corpo do qual nós somos membros e fazemos parte, temos uma função nas nossas atividades ministeriais, nas nossas paixões ministeriais. Eu vou chamar aqui o Leonides e o Helder, eles vão nos ajudar, eles vão trazer umas cadeiras aqui. Eu quero mostrar para você, quem está na internet eu espero que veja, e talvez se você estiver assistindo esse culto e não faça parte da nossa igreja, não tem problema, porque isso vai ser aplicado para você onde você está. Eles vão colocar algumas cadeiras aqui. Cada uma dessas cadeiras vai representar um ministério que nós temos nessa igreja. E eles vão depois colocar aqui uns papeizinhos com os nomes desses ministérios. E eu quero que você pense e reflita se você tem feito parte dos... Adriana, vem aqui me ajudar, por favor. Tira esse negócio aqui para mim. Quero que eu veja. Isso. Não sei se vai caber todas as cadeiras. Vamos tentar colocar. Meire, traz aqueles papeizinhos ali, por favor. Já pegou, Helder?
Ah, já está tudo aqui. Os caras são fera. Eu quero fazer esse exercício com vocês aqui. E nós vamos colocar esses papeizinhos que vão estar com o nome dos ministérios, eles vão colocar. E eu quero que cada pessoa que participa de um desses ministérios levante do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero fazer esse exercício junto com vocês. O Helder já está com tudo, os caras são animados, já está com tudo até coladinho. Traz para cá. Pode colocar na rampa se for preciso. Coube? Quase que não cabe, nós vamos ter uma igreja maior, né? Daqui a pouco tem mais ministério do que espaço a gente tem aqui para servir. Olha só, a irmã Rosana lidera o Ministério Infantil, ela está lá embaixo, inclusive. Mas eu queria saber o seguinte, quem aqui já faz parte do Ministério Infantil, eu quero que você se levante e venha aqui à frente, fique perto da cadeira do Ministério Infantil, fica do ladinho ali, ou fique aqui. Quem faz parte do Ministério? Vem cá, Raquel, quem mais? Do Ministério Infantil. Vem cá, vem aqui à frente. Eu sei que lá embaixo, as professoras estão lá embaixo cuidando dos nossos filhos, né? Ministrando a eles. Mas vem aqui. A Rosana e o Helder também fazem parte do Ministério de Adolescentes. O Helder depois vai ficar pertinho do Ministério de Adolescentes ali. Quem mais faz parte da liderança do Ministério de Adolescentes? Vem aqui à frente. Do nosso Open Teens. Vem aqui à frente. Nós temos os jovens. Essa cadeira está vazia. Essa cadeira não tem ninguém liderando. Até agora, nós não temos ninguém que assumiu a responsabilidade de servir os jovens. Nós temos as mulheres. Cadê a irmã Débora, irmã Sueli? Venham aqui para frente. Elas lideram o Ministério de Mulheres. Quem mais está envolvida na liderança do Ministério de Mulheres? Pode chamar, irmã Débora. A Rosicléia, vem para cá, irmã Rosicléia. Cadê? Vem para cá. Opa. Nós temos os homens ali. Sabe, essa cadeira dos homens também está vazia. Nós não temos ninguém liderando o ministério de homens nessa igreja. Eu tenho feito um papel auxiliando, mas eu tenho uma outra função. Nós temos ministério de casais. Essa cadeira também está vazia. Nós não temos ninguém liderando o ministério de casais aqui nessa igreja. Nós temos a educação cristã. Sabe o que acontece com a educação cristã? Tem gente que está aqui, sentando em duas cadeiras. A irmã Débora lidera a educação cristã, junto com a irmã Leila, e também com a irmã Rosana, que ocupa outra cadeira. A irmã Rosana senta em um monte de cadeira, né, cara? Ela senta em um monte de cadeira. Pensa no irmão que é multicadeiral. Mas a educação cristã, a irmã Débora, com a Leila, com a Rosana, tem abençoado, o pastor Odécio nos ajuda também na administração das aulas, mas tem ficado sob essa liderança. Mas essa cadeira poderia ter alguém específico aqui para ela. Nós temos louvor e adoração. Cadê o pessoal do louvor e adoração? Vem cá, Adriano, vem cá, Enéas. Vem, todo mundo que serve no ministério, vem cá. Pode vir, Alessandro, pode vir. Pode vir. Pessoal que canta também, pode vir. Esse é o ministério que está lá. Louvor e adoração não é o som ainda. Depois nós temos uma cadeira que está vazia, que é o Ministério de Missões. Não temos ninguém que lidere o nosso Ministério de Missões. Esses dias me perguntaram, pastor, por que a gente não faz um movimento para levantar uma oferta para missões? Eu falei, porque não tem ninguém que lidere esse ministério. Quando nós tivermos alguém que lidere, que acompanhe, que saiba do missionário do campo, que a gente vai adotar um missionário, nós vamos com certeza fazer. Nós temos feito sim o nosso papel. Nós temos fielmente contribuído com o nosso plano cooperativo. Nosso plano cooperativo sustenta muitos missionários, mas nós poderíamos ter alguém sentado nessa cadeira, liderando missões. Nós temos um ministério que precisa acontecer, que é de aconselhamento e pastoreio. Não temos ninguém liderando esse ministério, a não ser o meu papel como pastor da igreja. Não tem ninguém aqui. Nós temos o Ministério de Compaixão e Justiça, ou Compaixão apenas que a gente está chamando, que é a nossa ação social. A irmã Joana tem dado um suporte ali, mas ela não tem conseguido liderar de uma maneira completa. Mas ela tem dado suporte, às vezes essas mulheres aqui também fazem esse papel duplo.
de estar aqui. Poderia ter alguém aqui. Nós precisamos ter alguém no nosso ministério de integração. Integração é mais do que só a recepção. Né? A irmã Estela, o Eliseu, vem para cá, Eliseu. O nosso pessoal que está servindo lá atrás, o Caju e a Vera, que tem servido lá na recepção, atuam junto aqui, participam aqui. Nós temos um ministério de administração. Sabia que a igreja precisa de gestão? E nós temos aqui hoje gente envolvida nisso. O irmão Jamil, eu queria que você viesse aqui, irmão Jamil. A Leonides vem para cá também. O Eliseu também ajuda bastante aqui na nossa administração. E quando eu estou falando de administração, estou falando de manutenção do nosso patrimônio. O irmão Henrique também tem abençoado a gente. Vem para cá, irmão Henrique. Vem para cá. Nós temos aqui na administração, nós temos o Natanael. Vem para cá, Natanael. Natanael é nosso vice-presidente, ele tem auxiliado também. Aqui, nós temos nosso ministério financeiro. As nossas tesoureiras têm trabalhado. Está aqui a irmã Sueli também, está aqui. A irmã Rosana também. Ó, Rosana de novo. Lembra da Rosana? Rosana de novo está lá. E nós temos nosso ministério de comunicação, que é o pessoal do som que está lá atrás. Olha lá o Cauã servindo. Olha lá o Celcinho servindo. Tem a Dudinha que serve. Eles não vão ficar, você olha para eles lá, mas eles estão nessa cadeira aqui. Mas você viu quantas cadeiras estão vazias? Você viu quantas cadeiras precisam de alguém que vai desempenhar o papel de servir? E eu quero dar uma palavra para você, igreja. Eu preciso dessa palavra para você. A minha pergunta para você é: onde você vai servir? A minha pergunta para você é: onde eu vou oferecer os meus dons e os meus talentos? O que você vai oferecer para o Senhor? Qual dessas cadeiras você vai ocupar? Eu não quero deixar de honrar. O Fernandinho também abençoa muito a gente aqui na administração. Vem cá, Fernandinho. Às vezes o trabalho dele não permite muito, mas ele se esforça. Às vezes ele sai do trabalho e vem para cá fazer algumas coisas. Eu esqueci de mais alguém? Me fala aí. O pastor Odécio é meu parceiro aqui em tudo, né? Vem para cá, pastor Odécio, do meu ladinho aqui, vem cá. Verdade, verdade. A irmã Eleste está abençoando as mulheres também com a oração. Vem para cá, vem para cá. Mas eu quero repetir a pergunta enquanto eles vêm. A pergunta é: não é se você vai servir. Eu vou fazer como a Bíblia faz. Eu não vou fazer a pergunta assim: será que você gostaria de servir? Não. A minha pergunta vai ser: onde você vai servir? Em qual dessas cadeiras você vai servir? Qual vai ser o seu papel? Eu queria que essas cadeiras ficassem vazias. Eu queria que todo mundo pudesse estar atrás de uma dessas cadeiras aqui. Porque nós precisamos servir. Deus nos deu dons, Deus nos deu habilidades. E não importa o que você faz. Talvez no teu coração esteja um sentimento de que, mas a minha vida é muito complicada, pastor. Você não sabe. Eu tenho que levantar às 5 horas da manhã. Não é fácil. Eu sei. Eu sei que é assim. Mas Deus não chama desocupados. Deus chama você e te comissiona. Eu vou arriscar fazer um desafio aqui. Eu não quero que você se sinta constrangido, mas eu preciso fazer isso. Se você quer servir em alguma dessas cadeiras, talvez você não saiba direito ainda qual é. Eu quero que você também se levante e venha aqui. E escolha uma delas para servir. Não fique constrangido se você não quiser vir, não tem problema. Mas eu quero te dar essa oportunidade. Talvez vai ser assim: eu não sei, pastora Rita, como é que vai ser. Eu não sei como é que vai ser meu tempo. Mas Deus vai, se Ele está me chamando,
Eu quero servir. Você quer se levantar e você quer vir aqui e ocupar uma dessas cadeiras? Pode ser numa que tem gente já, não tem problema. Não tem problema. Você quer vir? Qual vai ser a sua cadeira? Onde você vai servir? Amém. 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 Quem mais? Nós vamos terminar esse culto dessa maneira. Eu quero dar tempo para você. Onde você quer servir? Fique perto da cadeira que você quer servir. Onde você vai servir? Como você vai oferecer os seus dons ministeriais ao Senhor? Amém. Amém. Vem para cá. Talvez você esteja preso a um padrão. Talvez você esteja preso a uma maneira, a uma forma que infelizmente ficou no nosso coração, ficou arraigado. Talvez você está dizendo assim, mas eu ainda não sou nem membro da igreja. Eu não estou falando de ser membro de igreja. Você não precisa ser membro dessa igreja para servir. Você precisa ter um coração disposto a servir. No reino de Deus não tem placa e não tem denominação. No reino de Deus tem lugar para servir. Onde você vai servir? Qual vai ser a sua cadeira? Amém. Até o Luca veio. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar. Talvez você ficou ainda constrangido. Talvez você ficou ainda receoso. Mas a minha oração é para que o Espírito Santo possa continuar falando no seu coração. A minha oração é para que o Espírito Santo possa continuar dizendo: eu estou aqui para servir. Mas Felizinha, você tem que vir aqui para frente. Por que você está aí paradinha aí? Vem para cá. Ela está tão pequenininha atrás do Walter que eu, né, você me atrapalhou ver ela, Walter. Vem para frente. Onde você vai servir? Qual vai ser a sua cadeira? Como você vai oferecer a sua habilidade e o seu talento ao Senhor? Venha, Vera. Eu não quero não honrar aqueles que já serviram por muito tempo. O irmão Gabriel está vindo aqui, o Adriano vai trazer ele, com certeza. Ele já serviu muito e serve muito. Você sabia que o irmão Gabriel tem um ministério maravilhoso? Que é almoçar comigo toda terça-feira, né, irmão Gabriel? A gente almoça junto toda terça-feira. Pensa num almoço que me abençoa. A irmã Devanda também já me alimentou várias vezes. Que coisa boa. Baixe sua cabeça. Feche seus olhos. Coloca a sua vida agora diante do Senhor e fala assim: Senhor, eu não estou ainda talvez confortável, ainda não estou talvez preparado, eu não sei. Mas como o Senhor vai me preparar? Como o Senhor vai me usar para servir? Eu não quero apenas assistir. E numa palavra mais forte, eu não quero me tornar um parasita do corpo de Cristo. Eu quero servir. Eu ainda talvez tenha que vencer algumas coisas, eu ainda talvez tenha que vencer algumas barreiras pessoais. Mas eu quero pedir para que o Senhor me ajude. Talvez eu tenha que vencer um trauma na minha história eclesiástica, na minha história de relacionamento com a igreja. Talvez algumas coisas aconteceram no passado e aquilo está me travando e eu estou com receio.
eu fiquei frustrado, eu fiquei chateado, mas eu quero vencer isso. Me ajuda, Senhor, a entender onde eu vou servir. Porque hoje eu compreendi que todos que fazem parte do corpo do Senhor precisam servir. Eu quero compreender e quero aceitar o desafio, o chamado do Senhor para servir a tua igreja, servir ao Senhor, servindo a tua igreja, servindo o corpo do Senhor, sendo um membro que cumpre a sua parte, que cumpre o seu papel. Senhor, obrigado, Pai. Muito obrigado, porque tantas pessoas têm servido ao Senhor. Mas eu quero de maneira muito especial também colocar a vida dos meus irmãos e irmãs, que talvez estejam ainda receosos, estejam ainda não se sentindo aptos, prontos. Eu quero clamar para que teu Santo Espírito possa de maneira muito especial falar aos seus corações. Que o teu Santo Espírito possa de maneira muito especial abrir as suas mentes e eles possam compreender que o que eles precisam é simplesmente se dispor ao Senhor. Que eles precisam simplesmente oferecer de si ao Senhor. E o mais o Senhor vai fazer. A maneira, o como, o horário, não importa. O Senhor vai abrir a porta e o Senhor vai direcionar da maneira que vai gerar satisfação no coração de cada um de nós. De homens e mulheres que servem com amor, que entenderam o seu chamado, entenderam os seus dons, e através daquilo que eles são apaixonados por fazer, eles vão poder servir ao Senhor, servindo a tua igreja. E esse movimento nosso como igreja possa de maneira muito especial causar um impacto onde nós estamos. Que esse é o nosso papel. É anunciarmos ao Senhor, é cumprirmos o chamado do Senhor na grande comissão, é mostrarmos o teu amor, é mostrarmos Jesus para as pessoas, é sermos discípulos que fazem discípulos, e queremos fazer isso, Deus, servindo, abençoando o corpo de Cristo. O texto deixa muito claro para nós que é esse movimento que gera em nós crescimento, que gera em nós maturidade, que gera em nós atingir a medida da plenitude de Cristo, e não queremos nada menos do que isso. Queremos a plenitude de Cristo em nós, nas nossas vidas, e para isso nós precisamos sim servir ao Senhor, servir a tua obra, sermos diáconos do Senhor Jesus. Então, Pai, que o teu Santo Espírito possa falar a cada coração, e talvez aqueles que estão também participando conosco pelo YouTube, pelo Facebook, e talvez estejam também parados, talvez estejam acomodados, que o teu Santo Espírito possa tocar nos seus corações, que independente de ser aqui nesta igreja ou em uma outra igreja local, que eles possam se despertar para servir e para se sentir úteis na tua obra e na tua casa. Obrigado por esse tempo, obrigado. Nós dedicamos isso tudo ao Senhor, dedicamos as vidas ao Senhor, e reconhecemos que essa obra e essa igreja não é nossa, ela é tua. E que toda honra e toda glória seja dada somente ao Senhor. Muito obrigado, Pai. Em nome do teu Filho Jesus é que nós oramos. Amém. 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 Vocês podem sentar, queridos. Eu queria que vocês dessem uma salva de palmas para esses irmãos. Eles têm servido. Eles têm servido com amor ao Senhor. Amém? E você que aceitou o desafio de servir, depois nós vamos conversar. Onde é que você vai se encaixar? E eu tenho certeza que vai ser bênção. E o Senhor vai derramar ainda mais milagres nas nossas vidas. Nosso culto vai terminar, nós vamos cantar uma canção.